Boa tarde, amigos do 247, boa tarde, companheiros e companheiras. Hoje, todo mundo com a blusa da seleção da Holanda. Vamos lá. Boa tarde, presidente Lula. Eu estou aqui nesse mais um Luta e Verdade, que é o programa para a gente falar de resistência, com a minha companheira Andréia Truz. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa especial que a gente já tinha trazido para falar no nosso Por Elas, que é o professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é doutor em História Social pela Universidade de Berlim, fez pós-doutorado na Universidade Técnica de Berlim, foi professor titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade do Brasil, UFRJ, de 1993 até 2012, presidente do Instituto Pandiá Calógeras de Estudos Estratégicos do Ministério da Defesa e assessor de estratégia internacional do Ministério da Defesa no governo Dilma Rousseff. Atualmente é professor titular de Teoria Política do CPDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Obrigada, Chico, por ter aceito o nosso convite mais uma vez aqui. A gente fica muito feliz com a sua presença. Então, gente, a gente estava aqui nos bastidores, antes de começar a live, falando das manifestações. Eu acho que a gente pode fazer um apanhado aí do que a gente viu, do que a gente está sabendo. Eu estou aqui em Maceió, o Chico Teixeira está no Rio e a André está em São Paulo. Eu fui lá dar uma olhada na passeata dos coxinhas e, assim, me surpreendeu porque eu achei que fosse ter 5 pessoas. Tinha um pouquinho mais do que isso. Tinha muita gente, e é muito engraçado, né? Eu estava com o meu companheiro que passava e gritava Brasil First! Como é que é? Vamos nos aposentar com 80 anos. E aí passou uma família com 2 crianças, aquela coisa da música do Caetano, né? Quase brancos ou quase pretos. E aquela coisa me chocou, né, deles estarem jovens, com crianças indo para a manifestação, porque a maioria é tudo de cabecinha branca, todo mundo já está aposentado, não tá nem aí para a aposentadoria da gente. Mas aí o rapaz gritou, mas aí a gente gritou, não, olha, vai acostumando as crianças aí a se aposentarem com 80 anos. Ele falou, mas vai acabar com os vagabundos roubando. Quer dizer, então esse é o retrato do Brasil de hoje, pelo menos daqui da onde eu estou vivendo, e aí eu queria já passar para o Chico, para ele falar aí do Rio. O que você está sabendo aí do Rio, Francisco? Olha, tem um número grande de pessoas na Avenida Atlântica, que é o lugar onde eles se reúnem normalmente, né? Principalmente fim de semana, mas, pelo que nós estamos vendo aqui, ocupam 4 quadras da Avenida Atlântica, uma avenida de 6 quilômetros, de uma forma um tanto quanto amontoada, não é uma massa grande. 30 da manhã começou a dispersão. Nós temos que lembrar que o presidente Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro por 67,8% dos votos aqui. Ter uma manifestação que ele próprio considera fundamental, que ele próprio considera quase um terceiro turno, né, das eleições, e mobilizar 4 quadras de Copacabana é algo muito esvaziado, verdadeiramente algo muito esvaziado, né? Ele vai sair daqui do Rio de Janeiro hoje sem a cereja do bolo. Maravilha, né? Aqui também, Maceió foi a única capital do Nordeste que o Bolsonaro ganhou, infelizmente. Eu queria dar um bom dia aqui para o pessoal, a Márcia Almeida, Sérgio Nascimento, está falando Vaza Bozo, Edivan Ferreira, Bozo está derrotado, garotinho, kkkk, não sei se é alguma... O que ele está rindo, não sei se foi do que eu falei, espero que seja. Marcelo Moura... sim, ele está dizendo que a manifestação deles não tem ninguém. Nívia Carpes, Carbono 1971, Marcelo Moura, obrigada, gente, pela presença de vocês. Um bom dia especial aqui para o nosso querido Rogério Matu, que é amigo da gente, e para o Edu Goulart. Então, antes de passar para a Andréia, eu queria fazer a minha primeira pergunta, porque aquela não estava valendo. Como é
que eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas, né, Chico? Os militares estão entregando aí o ar, a Boeing agora chama Boeing Commercial, né? Entregaram aí os códigos de caça dos aviões brasileiros, o satélite que vai informar as Forças Armadas agora é satélite americano. Bom, o Bolsonaro dando declaração aí, falando que ele ama, declaração de amor aos nova-iorquines, que nem o Mussum, né, vergonha alheia. Submarino nuclear, que o Lula e a Dilma iam construir com a França, tem mais. A descoberta do petróleo, a maior descoberta do petróleo, que foi o pré-sal, sendo entregue para a Chevron. O Paulo Guedes dizendo que vai vender tudo, né? Amazônia e bases de Alcântara sendo entregue. Assim, o que você acha que passa na cabeça do pessoal que está apoiando o Bolsonaro? É difícil descobrir, mas dos militares. Bom, a gente tem que ver que, decididamente, para cá, nós perdemos muito a capacidade de construção de uma narrativa coerente em torno de um projeto nacional para o país. Então, nós não estamos conseguindo colocar uma pauta muito clara, né? Esse caso que você narrou do jovem casal, eu acho que ele é absolutamente exemplar nesse sentido, né? Você pode perder a sua aposentadoria, você pode perder a educação dos filhos, você pode perder os recursos naturais da nação. No limite, você vai perder até a soberania, mas você vai colocar os corruptos na cadeia, né? Quer dizer, você ter constituído a corrupção na pauta única do país, taxação num elemento único da ação política. Então, nesse sentido, né, conseguiu-se impor, né, a todos os grupos sociais, e não tem nenhuma novidade em relação aos militares isso, né, a ideia de que tudo se resolve colocando os corruptos na prisão. E essa ideia de os corruptos, ela é infinita, porque no início haviam nomes, e essas pessoas são corruptas. Agora, os corruptos, depois se passou para algumas empresas, depois se passou para alguns partidos, agora os corruptos são todos. Começou a se falar agora na velha política, né, e no Congresso Nacional e até no Supremo Tribunal Federal. Então, os corruptos são infinitos. Você vai estender essa luta contra a corrupção a uma dimensão, né, perdi a palavra, inalcançável, está errado agora eu não vou conseguir falar mais. Ela não tem limites a ser alcançável, né? Então, você pode fazer infinitamente uma luta, né, contra a corrupção, porque você vai ficar tranquilamente assentado nessa luta, né, o tempo todo. Quando você ergue a velha política como alvo, e junto dela o Congresso e o Supremo, você fica na tranquilidade, né? E você convence esses grupos que não há nada mais a fazer ou nada mais importante do que combater a corrupção, inclusive você alienar a soberania nacional, né? Isso é puro efeito de cultura política, de ideologia, né, sendo utilizado como cortina de fumaça para as ações mais tenebrosas possíveis. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E uma outra coisa, o carro de som estava tocando um sambinha que dizia contra uma musiquinha contra o STF, dizendo que em vez de prender o Lula, como é que é? Iam querer prender gente de bem, uma coisa assim, né? Eu falei assim, gente, mas o Lula já está preso, ainda estão querendo prender o Lula. Andréia? Bom dia a todos, bom dia, professor. Prazer mesmo falar com você. Bom dia, presidente Lula. Olha, então, só um detalhe, tá? Agora está passando na Globo News a de Maceió. Coincidentemente, ainda não passou de São Paulo,
que diz as más línguas, ou melhor, as boas línguas, não é? Que, a princípio, tinha... Quando eu peguei, olha, vamos falar de números emblemáticos, são 13 manifestantes, não é? Então, 13 manifestantes diz o tom do que é. Mas é só um começo, a gente pode ser... Eu acredito ainda que, agora, que essa elite paulistana, então, que a classe média paulistana... Eu acho que a classe média paulistana, de certa forma, percebeu o imbróglio que é apoiar Bolsonaro, até pelo 15 de maio, né? Porque eu tive na manifestação de 15 de maio, e que era pela educação, mas você via, era uma primeira manifestação que você via povo e via classe média, uma classe média com capital cultural, uma classe média que percebeu que a educação, e defende a educação agora como um valor, não que ela não defendesse, porque mesmo que ela pertença, né, ao ensino privado, essa educação privada, ela também depende de políticas do MEC, não é? Então isso foi muito emblemático. E aí você vê essa manifestação de hoje, que aí você tem como apoiador o Luciano Hang, que é da Ravan, o João Apolinário, que é da Polishop. Aí você vê dissidentes do MBL, que é nas ruas, tem aquele Vem Pra Rua, que eu acho que aquele Vem Pra Rua é aquele menino, que se candidatou até, acho que foi o governo do estado pelo Novo, que também faz parte do mercado. Então você tem ali os empresários, né? Alguma área ali do capitalismo financeiro, né? Pelo mercado, e o clube militar, né? E o clube militar que tem mais ou menos por volta, acho que de 40 mil, né, associados, enfim. E aí minha pergunta é, Chico, como é que você vê esse apoio? Quer dizer, porque eu acho que agora é um momento estratégico para os militares, porque apoiar o governo Bolsonaro foi uma fria. Ele mostrou ali até, eu não sei se você concorda comigo, mas parece que ele está se vingando desse exército que lá atrás o expulsou, teoricamente, porque ele, deixando o Olavo de Carvalho falar o que falou, né? O Carlos Bolsonaro também fazer aquele jogo todo de cena, e os militares impostos do governo, quer dizer, já faz parte do governo, são mais de 115 postos, né, que eles compõem, se viram, acho que, numa grande cilada. E aí a minha pergunta é, como é que você vê esse apoio do clube militar? Como é que você vê? Porque eu também vi, assim, eu não vi o general Heleno, né, que está apoiando isso, mas também não vi ele falar muito sobre essas manifestações. O Vilas Boas também, né, se calou, você não tem ali um pronunciamento dele com relação a essas manifestações agora do dia 26. Mas como é que você vê hoje esse apoio, e esse apoio dentro de uma perspectiva de crise? Porque eu acho que uma coisa que o Exército quer fazer é reconstruir essa imagem que eles tinham, né? Porque acho que até 2011, o que era, né, o militar, né, a composição do Exército? Ele estava, politicamente, estava até num ostracismo, né? Estava até dentro de uma perspectiva que não tinha um papel político importante. Apesar de que, se você olhasse as revistas do Clube Militar, você já via ali uma tendência de contrapor algumas pautas do governo da Dilma, sobretudo do Lula e da Dilma depois, né? Pautas identitárias, eles mesmos também acabam lendo muito, né? Incrível, eu tinha visto isso, que eles tinham contato com o filósofo Olavo de Carvalho, pelo menos o Clube Militar. Então, como é que você vê hoje? Você acha que eles também estão querendo limpar a barra, sair desse governo? Ou você acredita que, se por acaso, né, isso leve ao fortalecimento do Mourão, até porque a Andréa Sadi, essa semana, fez uma reportagem com a última dama, né? Porque ela perguntou pro Mourão, como é que é chamada, então, né? Ele virou e falou assim, pode chamá-la de última dama. E aí tem um recado, né, por detrás dessa história. E ela acaba chamando, né, de presidente. Você acha que Mourão seguiria, caso ocorra, né, um impeachment, que aí sim é muito favorável para o mercado, para a elite, que quer, a partir daí, aprovar essas medidas, né, a reforma da Previdência, etc. Você acha que eles vão apoiar? Como é que você acha que isso vai... Que caminho eles vão tomar? Bom, vamos colocar algumas etapas de esclarecimento nisso. Primeiro, esses empresários que estão à frente do apoio a Bolsonaro, que você citou, que tipo de empresários são esses? Eles são aquilo que nós poderíamos chamar de revendedores.
Eles são meros revendedores. Eles não produzem riqueza no sentido tradicional da economia, né? Eles são compradores de material externo, né? Chinês, na maioria das vezes, que revendem, né? Através da formação de um lucro na circulação e que interessa a eles empregar com as condições mais selvagens possíveis. Já destruíram a CLT e agora interessa destruir, né, os regimes de seguridade social da forma mais selvagem possível. Não são, de maneira alguma, industriais, não têm interesse em expandir o processo de industrialização, ou melhor, deter o processo de desindustrialização que o país está passando. Para eles, abrir a porta do país para comprar bugiganga chinesa para colocar dentro das suas lojas é o melhor possível. É o pleno caso dos dois que você citou ainda agora. Então, esse furor liberal, né, que a gente vê aí, é típico desses dois senhores, tanto na ponta de compra e venda de produtos, como na ponta de trabalho, né, da relação deles de trabalho aqui. Esse é o mantra deles o tempo todo. O país, para eles, é uma estação de compra e venda. É só isso que eles pensam, é só isso que eles têm. Não tem nenhum compromisso com o bem-estar do país. Não tem nenhum compromisso com o crescimento das condições de vida do país. É isso. Um desses acabou essa semana sendo multado, né, um conglomerado desses, na maior aposta, que foi de 4,5 milhões, né, de reais, por assédio moral, né, aos seus funcionários, que eram obrigados a usar chapeuzinho, um sentar no colo do outro, né, levar cartaz humilhantes por causa de não cumprir metas num sistema de vendas pré-histórico, né? Então, isso não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com a população, não consegue ver a nação, não vê o povo, vê mão de obra barata. Não há povo, há mão de obra barata. É isso, né? É isso que está aí. Esse pessoal não tem nenhum compromisso. Se o Brasil for transformado num grande Paraguai, para eles está igual ou melhor ainda, né? A segunda coisa, muito clara aqui, né, é que, de fato, nós vemos uma complicação crescente, né, e uma incapacidade crescente do governo em avançar minimamente nas condições administrativas. Daí a convocação dessa marcha, né, que deveria destravar através de um bypass do Congresso, contornando o Congresso, né, a capacidade administrativa do governo. Em ambos os casos será um desastre. Se confirmar que as manifestações são menores do que as manifestações do dia 15 e ficam aquém do índice de eleição do presidente, é um desastre para o presidente. Se comprovar que são maiores, o Congresso e o Supremo serão acuados, né? E muito possivelmente vão lutar pela sua sobrevivência, né? Então é um desastre político em ambos os casos nesse sentido. Se forem realmente maiores, o que o presidente vai fazer? Uma saída a Fujimori, um autogolpe a Bordaberry no Uruguai? Entramos numa fase de turbulência incontida? E aí? Aí sim, a terceira etapa. Como os militares vão ver isso? Tudo que eu vi até agora, inclusive do general Vilas Boas, é claríssimo contra um golpe militar ou um apoio a um golpe militar. Inclusive a frase central do general Vilas Boas de que esse não é um governo militar. Os que estão nesse governo são militares convocados para fazer política pelo presidente eleito. E que este governo não se é tido pelos militares. Então, o presidente da República
vai ter que ter uma posição muito clara em relação a quem vai dar o golpe. O que ele está fazendo hoje é o quê? É um ensaio do golpe? É um ensaio de colocar massas na rua para bater nas portas dos quartéis? Para isso, ele deveria dividir o exército e separar, né, a liderança natural do exército das suas hierarquias, né, de que tem, de fato, o comando militar dos quartéis, né? Isso é algo muito arriscado. Talvez por isso ele se dirija com tanto afã ao clube militar, né? Talvez seja por aí que ele queira fazer isso. Acho isso muito arriscado, muitíssimo arriscado para ele, né? Não tenho certeza alguma de que ele tenha força para quebrar a hierarquia militar. E acho que pessoas que estão ali teriam, entre elas, né, Santos, né, o general Santos, como também o general Fernando, teriam muita dificuldade de aceitar a quebra da hierarquia militar nesse momento, né? O Mourão tem mostrado capacidade muito grande de se locomover nesse espaço, né? Talvez isso esteja diminuindo a capacidade do próprio Bolsonaro e ele esteja muito claramente fazendo esse retorno à população, esse apoio, né, que ele busca na população para tentar garantir o espaço que ele vê diminuído, primeiro, a desaprovação popular, depois, né, essa incapacidade dele de lidar com o Congresso. É um jogo altamente arriscado, altamente arriscado. O clube militar, ele tem uma maioria extremamente insatisfeita, mas é insatisfeita com os próprios militares, é insatisfeita com um projeto que foi o projeto vencedor no seio dos militares, o projeto imposto por Golbery e Geisel. São aqueles insatisfeitos com a própria criação da nova república. Nesse sentido, faz eco, né, a chamada velha política, né? Ao ataque ao Congresso e ao Supremo. O Congresso e o Supremo são os dois pilares da nova república. Se você fecha o Congresso ou atinge, seja por impeachment de 2 ou 3 ministros do Supremo, seja por você aumentar o número de ministros do Supremo para colocar bolsonaristas lá dentro, você destruiu a nova república, né? Que é o elemento criado pelo projeto Golbery-Geisel. Né? Então, na verdade, aqui a gente veria uma revanche daqueles elementos que foram os elementos vencidos no episódio Silvio Frota e companhia. Né? Agora, até que ponto esses militares do clube militar têm capacidade para impor esse projeto que já falhou, né, no Silvio Frota? Até que ponto? Né? Isso é muito difícil. Seria o êxito do projeto do Olavo, né, da família Bolsonaro, dividir os militares. Isso eu não vejo, nesse momento, capacidade nesse grupo para fazê-lo. Perfeito. É complicado o Bolsonaro como liderança, né? Ele não tem essa liderança. Eu vou, antes de passar para a Andréia, eu vou só ler aqui o comentário do pessoal. A R. Macedo está dizendo, ou o R. Macedo, é a elite, a classe média, alguns profissionais liberais que estão nas ruas. Estão perguntando aqui como é que estão, para a gente dar uma notícia das ruas. A gente já deu, as ruas, por enquanto, estão vazias, está fracassado essa manifestação chamada aí, pelo Bolsonaro contra o Supremo, né, que é contra o Supremo, e o Edu Goulart está falando aqui, isso faz parte do discurso populista de querer colocar a culpa nos pilares das instituições através das frustrações e do ódio que existe na camada popular. Está falando do começo da outra fala, do Chico Teixeira.
A Dolores Braga está dizendo aqui, família de bandidos ladrões estão sendo investigados porque lavagem de dinheiro público são assassinos e ainda esse povo cego defende esse governo bolsolístico que só pode ser viciado. Eu tenho todo o respeito aos viciados, eu acho que chamar de viciado essa corja não dá. A Lita Lula está dizendo, Francisco sempre com análises perfeitas e abrangentes, ótimo. Obrigada, Lita. Acho que eu fiz aqui, passei por todo mundo que mandou mensagem. Andréia, a sua outra pergunta. Então, professor, só para a gente, só continuar só mais um... Então, eu pelo que eu vejo, e vai sair agora também uma tese, um livro de um historiador que também trabalha essa questão dos militares, e ele fala que pode ser que os militares, então, rompam com o bolsonarismo. Né? Então, eles venham a romper com o bolsonarismo e aí, a partir daí, criar uma lógica. Até porque estava se discutindo, né, até o nome do programa, quer dizer, como é que esse exército, esses militares que eram nacionalistas, né, hoje tem uma pauta completamente entreguista, né, quer dizer, privatista e etc. No entanto, acho que a gente pensar essa composição do exército e pensar como que eles poderiam agir, porque uma coisa, eu tenho muito medo, né, eu nasci em 71, eu sou filha desse processo da ditadura, sem poder ter atuado e tentando atuar nas diretas, né, a partir das diretas. Mas a gente tinha sempre muita desconfiança com relação aos militares, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo esses militares, e é interessante o que você fala, são civis, né, um governo civil composto por militares, né? Isso já também diz um recado. Uma coisa é isso, outra coisa é eu assumir esse governo e aí ter uma pauta militar. E quando ele faz isso, ele se desloca de todos esses, né, essas coisas absurdas do governo Bolsonaro. Então, você acha que realmente eles possam vir a romper com o bolsonarismo? E aí, sim, a minha dúvida porque uma coisa eu tenho certa, eu acho que ele já rifou. Ele foi rifado, Bolsonaro é rifado. Se ele não cai agora, ele não vive, eu não sei se ele chega a 2 anos de governo. E se viver, então o que vai ter? Vai ser o quê? Um parlamentarismo? Eles vão colocar o Rodrigo, como já está, né? Porque o Rodrigo Maia ali já está compondo ali uma força. A minha dúvida o que esse mercado quer? Né? Esse mercado quer o Bolsonaro ali completamente desestabilizado, eles querem romper com o Bolsonaro e efetivamente colocar o Mourão, que eu vejo também com mais condições. Isso não significa se ele pensa igual ao Bolsonaro ou não, mas ele se mostra, né, para a mídia, para a imprensa, para a sociedade, para o Congresso, como uma pessoa diferente do Bolsonaro. Nessa entrevista, a Andréa Sadi perguntava questões como aborto para a última-dama, né? Perguntava questões sobre se você conversava sobre sexo com seus, quer dizer, com os seus filhos, quer dizer, uma demanda bem privada de uma classe média. Então, ele também está cooptando essa classe média para o Mourão. E aí a minha dúvida você acha que o Mourão também romperia com o bolsonarismo e criaria ali, com uma parte do Exército, uma outra composição política? E essa composição política, você vê ela também privatista ou ela poderia ali ter um viés mais nacionalista? Não, mais uma vez, vamos por partes. Em primeiro lugar, o mercado já precificou, né, como eles gostam de falar, né, sua decepção com Bolsonaro. Né? Quer dizer, isso está precificado. Eles já chegaram à conclusão que foi uma aposta falida. Né? O que eles esperam agora? Que ele seja capaz de aprovar a reforma da Previdência. Né? Possivelmente abaixo do trilhão do Guedes. Né? Algo acima de 800, abaixo de 1 trilhão, abaixo de 800 seria realmente jogar a toalha. Né? Isso seria possivelmente entre agosto e setembro. Depois de setembro também já seria o desastre de qualquer forma. O ano de 2019 está perdido. Acabou, possivelmente teremos um crescimento de 1 ou abaixo de 1%. Também o mercado, mas os governadores, principalmente os governadores do Nordeste, já disseram isso. A reforma da Previdência e a fixação na reforma da Previdência é um erro total, porque lá largamos toda e qualquer outra política macroeconômica de lado. Quer dizer,
O desemprego está explodindo, o desalento, né, o desalento estatístico, né, aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego porque não tem nem mais dinheiro para passagem, né, para procurar emprego, também explodiu. E vocês ficam fixados nessa questão da reforma da Previdência e esqueceram qualquer outra coisa em volta, né? Mesmo sendo feita a reforma da Previdência, a ideia de que vai chover capitais aqui imediatamente é fantasiosa. Pessoas do outro lado, como Mônica De Bolle, André Lara Rezende, né, Pércio Arida, né, já disseram que isso não vai acontecer. Né? O Trump, nesse momento, está fazendo mega investimentos nos Estados Unidos. A taxa de juros americana subiu, as treasuries subiram. Né? Isso implica que o dólar está fluindo para os Estados Unidos muito. Né? Os juros americanos estão altos, as letras americanas fácil e muito seguro investir nos Estados Unidos. Né? Então, imaginar que vai chover dinheiro aqui, né, nessa situação muito precária, muito insegura, é total maluquice. É total maluquice. Né? Mas aprovado isso, no fim desse ano, ou meados desse ano, você tem ainda toda uma fase de escritório, uma fase de planta, uma fase de reconstrução. Ou seja, só em 2021 teria... E aí, os trabalhadores e as famílias desempregadas, né? E o mercado real, né? Como ele funciona? As pessoas vão ficar sem emprego até lá, esperando resultados ilusórios, né? Faz isso. Então as pessoas já entenderam que as coisas não vão assim, elas não marcham a esse ritmo mágico colocado pelo Paulo Guedes de que tudo vai acontecer. Então o mercado já tem muito claro para ele que esse negócio não é assim. Claro, para os bancos que vão fazer a capitalização, tanto faz, tanto fez. Banco e finanças nunca foi economia. Nunca foi economia. Economia, chão de fábrica, isso nunca foi. Isso é outra coisa. É outra coisa. A segunda coisa é que os militares, tá? Eu vou seguir na mesma linha disso. Os militares não vão dar um golpe para apoiar o Bolsonaro, fechar o Congresso, fechar o Supremo. Mas eles também não vão dar o golpe contrário para tirar o Bolsonaro. Né? Se eles não vão dar um golpe de morte contra a República, eles não vão dar o golpe também contra os 58 milhões de votos do Bolsonaro. Né? Chegando ao limite, né, da incompatibilidade, esse limite esteve muito próximo, há 2 semanas atrás, que seria a demissão do general Santos Cruz, e isso acabou sendo negociado, né? Teve o tal cala-boca do Olavo Carvalho, que não foi um tão cala-boca, porque essa semana ele já saiu em cima do Kim, né? Com uma grosseria terrível contra o Kim. Mas, enfim, ele parou de xingar os militares, e parece que esse era o objetivo central. Né? Os militares, se chegarem ao ponto de não tolerar mais ficar no governo, o que eles vão fazer? Eles vão sair em bloco. Eles vão sair em bloco e vão deixar o Bolsonaro se entender com o Congresso. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai ter que achar uma forma de sobrevivência com o Congresso. Se vai haver, né, um parlamentarismo branco, que é o que está se esboçando nesse momento, né, através da figura do Rodrigo Maia. E daí os ataques tremendos agora desde o começo do governo, mas que acabaram se intensificando muito agora contra o Rodrigo Maia. Ou se vai ter uma emenda mesmo que seja votada de parlamentarismo oficial. O Brasil é notável de fazer arranjos, né, imediatos para resolver crises. Ou se o Congresso vai votar um impeachment. O problema de votar um impeachment, nessas condições econômicas, impeachment leva 1 ano votando. O parlamentarismo nesse sentido. Então, vai ter uma noção. Mas a grande ação
né, do Exército, e ele tem disciplina para isso, seria se retirar integralmente do governo. Isso representaria um golpe total para o Bolsonaro e uma paralisia do governo e entregá-lo na mão do Congresso Nacional. Mas aí eu fico me perguntando, né, se eles fizeram todo esse esforço, né, para conter a esquerda até agora, isso aí já não seria, esse golpe contra o Bolsonaro já não seria botar aí uma azeitona na empada da esquerda? Porque o que a gente está vendo agora é que a esquerda está tomando fôlego de novo. Quer dizer, a gente está gostando muito dessa direita batendo a cabeça, né, brigando entre eles. E é isso que eu fico... do males o menor, eu não sei. Essa minha dúvida aqui. Esse é um ponto que eles vão ter que avaliar. Acho que um grande antídoto que está sendo forjado para isso é essa produção da figura do general Mourão como o grande homem providencial, né? A popularidade do general Mourão, que né, uma figura nacional considerada razoável, inteligente, articulador, né, essas coisas todas que foram ditas aqui, inclusive a promoção da esposa dele como sendo aquela pessoa que, na esfera do comportamento, é a própria anti-Bolsonaro, né, tem criado condições de muita aceitabilidade na classe média. Então você teria nele todas as virtudes de você ter de volta os militares sem a truculência, né, do próprio Bolsonaro, né? Então, e sem aquela coisa do Ciro, né, aquela intempestividade do Ciro, né, aquela coisa toda. Numa eleição direta, né, isso teria um papel importante nesse sentido. O tempo todo o Mourão ele vem se marcando aí, contrário ao Bolsonaro nesse sentido, né? O Bolsonaro fala um absurdo e ele quer aparecer, por mais que a gente saiba que que ele é muito parecido ao Bolsonaro, mas ele marca sendo comedido, sendo uma pessoa, né, equilibrada, que o Bolsonaro... Mas manteria a agenda liberal do Bolsonaro. Exatamente, né? Ele só quer parecer melhor, mas se a gente lembrar aí que ele estava fazendo... enfim, comemoração pelo Ustra na época do governo Dilma. Eu vou ler aqui um superchat. Ele é palatável para a classe média, né? O Carlos Alberto Campos Lima mandou um superchat para a gente. Boa tarde, obrigado pela entrevista. Somos milhares de reservistas, milhares votam na esquerda e continuamos gostando do Exército. Lula inocente, Lula livre. Muito legal o nosso superchat aqui do Carlos Alberto Campos Lima. Muito obrigada. Aí vou aproveitar que eu estou lendo aqui e vou ler que a Laurita falou. Eu falei desde o começo que tínhamos um confronto entre a ala Geisel e Silvio Frota. Falei metaforicamente, mas vejo agora que é fato. E, enfim, o Martim Dornelles, os militares querem garantirem a teta sempre cheia. Quer dizer, a gente acabou de ler agora o superchat de um militar que não é dessa ala, mas tinha que ler essa também porque é importante. Andréia. Então, Chico, não sei se você viu, mas hoje a Globo News, ela também preparou ali a sua análise, né? E aí agora há pouco eu vi Maceió, viu, Daphne? Mostrou Maceió. Então eles têm mostrado exatamente os locais que tem, né, uma aglomeração um pouco maior. Agora estão mostrando o Rio de Janeiro. Tem muito buraco, né? Você vê ali muito buraco. Nós aprendemos com as manifestações de junho para cá como as emissoras se comportam com as imagens, né? Então, quando era na época para tirar Dilma, e tinha muita gente, e eles ficavam, né, o dia inteiro chamando essas manifestações, a vista era lá de cima, e muita gente. Inclusive, eles usaram esse mesmo tipo de imagem no 15 de maio. Né? O 15 de maio foi o momento que eles perceberam que ali eles poderiam entrar e efetivamente fazer uma oposição com o apoio da classe média, porque eles perceberam que essa classe média estava lá. Aí no Globo News Painel,
eles tinham alguns jornalistas, alguns analistas, né? Enquanto uns já falavam que realmente o Bolsonaro já perdeu ali, né? E essas manifestações mostram como ele perdeu esse apoio e que isso vai trazer consequências para o governo. Outros falam que, nesse momento, ele já não teria muito mais o que negociar. Né? Ele vai ter que amargar, até porque você tem o COAF, você tem o Flávio Bolsonaro metido em N encrencas. Como é que você acha que vai ser essa semana após essas manifestações, levando em consideração que o dia 30 agora, ele tem que, provavelmente, e eu acredito que seja, uma resposta a esse domingo. E que aí a tendência é ter uma manifestação tão grande quanto, até porque ele não voltou a nada atrás com relação à educação, né? Ele não voltou absolutamente nada, né? Muito pelo contrário, o Weintraub se mostra cada vez mais deslocado da realidade, inclusive uma realidade que pauta pela economia, porque você tem hoje notícias falando sobre, olha, investidores vão parar porque quando você, né, pesquisa, educação é ciência, educação é desenvolvimento, então tem uma crise. Como é que você acha que vai ser essa semana? Até porque, independente do que nós estamos vendo, eu acredito que não vai aumentar, até porque você não tem chamada, pelo menos na Globo News não sei como é que estão se comportando a Band e a Record, né? Eles não estão chamando essa manifestação. Como é que você vê essa semana? Como é que vai ser essa semana para ele? Nós vamos ter que ver aí, primeiro, uma batalha de narrativas. Né? Nós vamos ver imensas interpretações, né, do que foi o dia de hoje. Né? Segunda, terça, quarta, vão ter interpretações variadas, né? O governo cantando vitória e tentando interpretar isso. Não está claro, né, o que a mídia empresarial quer do dia de hoje. Se ela quer uma derrota, se ela quer uma vitória, se ela quer um empate. Né? Qual é o raciocínio que ela quer do movimento de hoje? Não está claro isso. Né? Vamos ter que esperar. Sem dúvida nenhuma, ela não quer uma vitória estrondosa. Né? Mas eu não sei se ela quer uma derrota também. Né? Isso não está claro. Para o movimento social, é fundamental construir, né, cuidadosamente o dia 30. Né? Nós temos clareza disso. Alguns fatos têm sido muito positivos. Às vezes a gente não une as pontas. Mas o prêmio ao Chico Buarque, o prêmio a Bacurau, o prêmio a Um Certo Olhar, deu um calor, né, tão bom, né? Tem um sentimento de autoestima, um sentimento de que esse país é viável, que esse país tem alguma coisa a contar, né? Tão positivo, né? Tão bom, né? Que eu acho que a gente tem que aproveitar essas coisas. Nós estávamos num estado de choque, um estado de depressão coletivo, talvez uma certa melancolia por um Brasil que a gente estava perdendo, um Brasil se esvaindo, né, em tristeza. Né? O dia 15, esses prêmios, né, esse enfrentamento com esse ministro da Educação, que é absolutamente... o Velez era burro. O Velez era burro, né? Ele era totalmente despreparado para o cargo. Weintraub é preparado para o cargo. Ele é preparado no sentido do desmonte, né, da educação. Ele é muito perigoso. Né? A gente podia rir do Velez. Do Weintraub ninguém tem o direito de rir, porque ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Ele manipula, né? Ele manipula tudo. Ele manipula todas as informações, ele faz as informações serem contraditórias, ele dá um trabalho enorme para desconstruir as maldades que ele oferece ao público sobre as universidades, sobre os professores, sobre os estudantes. O que ele deixa veicular, né, é muita maldade e muitas formas de atingir não só a educação, como a cultura brasileira no geral. Não há antecedentes, né, de um país receber prêmios, né, à altura dos prêmios que recebeu essa semana passada e se mantém em silêncio. Né? Então, na verdade,
temos que construir com muita força o dia 30 para manter essa pressão, né, e manter as formas de organização que estão surgindo, que não tem nada a ver com o que fizemos até agora. Precisamos dessas formas novas, né, e garantir que vamos manter esse governo sob pressão. Perfeito. Eu queria ler aqui só uns comentáriozinhos. Um minutinho. Sim. A Catita Souza. Boa tarde, fazendo minhas tarefas, escutando vocês. Obrigada, Catita. O perfil Comendo Bolacha. A Petrobras foi espionada pelos Estados Unidos e o Brasil teve que indenizar eles. Isso foi na época que o Pedro Parente assumiu. Patrícia Lira, que mandou o superchat para a gente. Obrigada, Patrícia. Preocupada com o dia 30, pois os estudantes estão puxando sozinhos, sem as centrais sindicais. Bom, aí eu queria lembrar uma coisa. Ontem saiu uma reportagem falando de uma agência Bytes que mede essa coisa da internet, né? Quantas mensagens, quantas publicações, e parece que as publicações chamando para manifestação de hoje, né, da direita, foi assim, infinitamente maior do que a do dia 15, quer dizer, isso são robôs, né, mas robô não vai para a rua, então tanto é que agora a gente está vendo aí que é um fracasso, como o Francisco colocou aqui no começo do programa, mas eles têm essas ferramentas, né, de internet, muitos robôs para chamar as pessoas, quer dizer, de alguma forma isso cria, de maneira artificial, isso atinge a população que, de alguma forma, mesmo essas poucas que estão lá, foram atingidas por essa ferramenta. E você falando aí, se a gente não sabe se a mídia tradicional está ou não está ainda apoiando realmente essa manifestação, é incrível, né? Pela primeira vez, a máxima do Brizola a gente não consegue aplicar, né? Que era aquela, se a Globo é contra, eu sou a favor, se a Globo é a favor, eu sou contra. A gente está perdido nessa. E eu ouvi também, essa semana, um grande analista político falar que está muito difícil de fazer análise política, análise de conjuntura, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil agora. E com isso, eu queria te colocar a última pergunta, Chico. A gente está vendo aí que a esquerda tem gente dizendo que agora está na hora de pressionar para derrubar o Bolsonaro, e aí seriam o Bolsonaro e todos os golpistas, e tem gente que meio que está pisando aí, está tirando o pé do acelerador, porque acha que não é o momento, porque a pauta tem que ser agora a pauta pela educação ou a pauta pela reforma da Previdência, não se pode exigir que o governo caia. E aí eu queria saber o que você acha, qual é o papel da esquerda agora, né? A gente aproveita isso e mostra que tudo tem que ser derrubado, porque se tira um Weintraub da vida, vão colocar outro, como tiraram o Vélez e botaram o Weintraub, ou se cai... se mantém o Bolsonaro ou o Mourão, vai continuar do jeito que está, e aí a esquerda tem que esperar 4 anos, aí tem gente que diz que se a esquerda derrubar o governo está sendo golpista, né? O que você acha? Qual é a política que a esquerda tem que assumir agora, além de que você já falou que tem que preparar esse 30 de maio, mas você acha que a gente tem que ter uma palavra de ordem para derrubar o governo, ou tem que ser palavras de ordens no sentido de escolher, não, agora a gente vai falar pela educação, né, que é muito vago, né, mas contra os cortes, por exemplo, ou vai falar agora contra a reforma da Previdência? Olha só, tinha aquela coisa bem tradicional da política brasileira, né, que dita que de autoria do velho oligarca governador Valadares, né, que política é que nem nuvem, a gente olha, tem uma forma, olha de novo, tem outra. Então, fixar, como você mesmo disse, uma análise nesse momento, né, vou usar uma forma já consagrada, onde tudo está muito líquido, né, abusar, né, da nossa capacidade de querer ser messiânico nesse momento. Eu acho que, na verdade,
o projeto da Previdência, o projeto de destruir as universidades, de destruir a educação, destruir a saúde, destruir o meio ambiente, e essa coisa terrível que está acontecendo com agrotóxicos, que está acontecendo com as barragens, com tudo, né, está ligado ao governo, está ligado profundamente ao governo, né? Quer dizer, você resolver uma coisa tópica, vai estourar outra coisa tópica, né? Então, acabar com o projeto de educação é acabar com isso que está aí, né? Agora, isso tem uma dinâmica. A gente não pode exigir, durante essa dinâmica, que vamos colocar a luta máxima de imediato. Vamos deixar a coisa fluir, vamos estabelecer isso sempre dentro das normas constitucionais, né? Não há golpe se a gente segue o trâmite, né, constitucional que está aí. Derrubar o Bolsonaro é uma vitória fundamental da sociedade brasileira. Bolsonaro é um elemento tóxico da sociedade brasileira. Bolsonaro é a pulsão de morte da sociedade brasileira, né? Nós temos que remover a melancolia, a dor, a depressão, a pulsão de morte, né, que faz com que a sociedade brasileira esteja paralisada nesse momento, né? Esse é um elemento fundamental. Se o Mourão vai assumir, então que o Mourão seja bem-vindo, e aí quando o Mourão tiver, a gente vai ver o que é o Mourão, e aí é outra luta, né? Nesse momento, Bolsonaro é a pulsão de morte. Ele tem que ser removido. Perfeito, até porque o Mourão assumindo, ele já assume fraco, né? Ele assume fraco. Mourão é outra coisa, é outra coisa. É um outro problema. Ô, Daphne, deixa eu só falar uma coisa. Alguém falou que não tinha nenhum apoio das centrais sindicais, né? Aqui em São Paulo, a APOESP, ela tem chamado os professores falando da importância desses atos. O que a gente tem como grande problema é que são dias que se perdem de trabalho, né? Já teve uma manifestação, tem uma outra agora, né? Teve no dia 15, eles já tiveram outra em abril, agora tem o dia 14 de junho, e aí realmente eles ficam, há um certo temor de perder esses dias, mas enfim, quanto a isso, a APOESP está, inclusive, apoiando. O Sindicato dos Professores aqui no Rio de Janeiro tem sido muito ativo. Eu queria ler aqui o comentário de uma companheira que falou aqui e me chamou a atenção, ou companheiro, não sei, Caju 10, acho que é homem, José. Daphne, não é robô, é algoritmo, meu filho estuda ciência da computação. Querido, muito obrigada, eu mal sei entrar no Facebook e passar e-mail, então, muito obrigada pelo esclarecimento. Laurita diz, sou a favor de derrubar Bolsonaro nas ruas, não deixar para a direita. Eu também, eu acho que a questão do fora Bolsonaro não é uma questão de pedir impeachment, não, é uma questão do povo derrubar. Não é impeachment, né? Porque impeachment é uma outra coisa. Eu acho que o povo pedir na rua o fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? E aí a gente... Isso já na verdade, é um pedido de acabar com o golpe que foi dado na Dilma, porque tudo isso é uma continuidade, é uma política que vem se alastrando por aí, né? Começou com a espionagem lá atrás da Dilma, né? Começou com o mensalão, enfim, se a gente quiser pegar antes ainda, e que foi se construindo, e aí deram um golpe na Dilma, prenderam o Lula, todo mundo aqui já sabe, eu já falei isso 500 vezes, mas não canso de repetir, o PT, lançando o candidato, ele meio que chancelou as eleições, mas fez, e aí o Haddad perdeu, né? Não teve como, mas essa eleição é uma eleição fraudada no momento que... Hein, Daphne? Até porque o sistema todo deixou o PT numa situação que ou ele optava por isso ou ficava fora, né? Não se esqueça que o Ciro queria o quê? Qual é a justificativa, inclusive, que ainda se defende, né? Olha, porque que é um absurdo. Até o Lula virou e falou isso, acho que foi para o Kennedy Alencar. Ele falou, mas como que você... Ou acho que foi para o Graham Newholt. Quer dizer, então, pera lá. Nós temos votos no primeiro turno, ele não tem voto no primeiro turno, e as pessoas acreditam que no segundo turno ele teria voto, como que ele não teve no primeiro? Né? Então, também vejo que
esse golpe também queria colocar o PT nessa situação, entendeu? Sim, e colocou, né, Andréia? Colocou. E colocou, e não conseguiu, e ficou engessado, não conseguiu agir, e aí lançou... Gente, agora apareceu Brasília já vazia. Maravilha. Então, isso, eu acabei de ver isso. Parabéns à galera aí de Brasília. Todo mundo Deixa em casa. Deixa eu fazer uma pergunta, Daphne. Chico, o que você acha? Porque a capital federal, né, é uma capital federal que teve um processo durante esse golpe de 2013 para cá, efetivamente, de uma direita, extrema-direita, não se esqueça, a gente não pode esquecer, né, Daphne, que aquele projeto das escolas militares é o DF que está bancando, né, de militarizar as escolas, e você não tem o apoio, né? Como é que você vê isso? Belo Horizonte vazia também agora, né? Quer dizer, o que ele vai fazer agora com isso, né? Isso vai representar o quê? Parece muito com Cameron na Inglaterra ou Renzi na Itália, que convocaram plebiscitos para se apoiar e deu no Brexit ou deu na queda do governo na Itália, né? Você chama o povo para falar e aí o povo fala, né? Ele criou uma grande crise para ele agora. Deixa eu ler aqui um superchat da Maria Ângela Abducci. Parabéns pela luta, meninas queridas. Obrigada, Maria Ângela. Eu queria responder aqui também ao Atinelli Jun, que está sempre aqui com a gente. Obrigada por estar aqui. Está dizendo que o presidente está falando na televisão agora. Eita! Ele está dizendo aqui que o PCO foi isentão e ajudou a eleição do Bozo. O PCO é micro, os votos do PCO, e o PCO nem falou que não era para votar no Haddad, falou que não ia apoiar, porque estava apoiando o Lula, né, a continuação da eleição do Lula. Mas a quantidade de pessoas do PCO não atinge e não poderia fazer o Haddad ganhar. Então, gente, vamos fazer a matemática. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o PCO tem feito uma luta antifascista corajosa. Exatamente. Então, lá, o PCO do Rio de Janeiro está lá junto com o movimento Favela Não Se Cala hoje. Recebi fotos já, tá? O pessoal... Corajosa. Pare de nos matar. E o PCO está o tempo todo ao lado do Lula. É quem mais ficou ao lado do Lula. Então, assim, eu acho que o PCO não pode ser acusado de estar isentão, muito pelo contrário, se uma coisa que o PCO não tem sido é isentão. Mas fala, e ainda defendendo, Chico, né, Daphne? E ainda defendendo. Ainda defendendo. Bom, já começou a batalha das narrativas. O presidente está na televisão, vamos aguardar agora amanhã e ver o que resolve isso. A verdade é que em Belo Horizonte, Brasília, Azarejo, Copacabana, estão vazias nesse momento. Muito bom, Francisco, eu deixo a palavra agora final com você, para você dar um recado aí para a gente terminar a live, que já estamos na nossa hora. Não, obrigada por ter aceito. É simples, preparar, organizar e massificar. O dia 30 é esse nosso trabalho. Exatamente, eu acho que é exatamente isso, fechou com chave de ouro. Muito obrigada, Francisco Carlos, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Andréia, obrigada. Imagina, foi ótimo. Eu só vou terminar falando uma coisa, Daphne. Chico, eu vi uma vez que você colocou no seu Face, logo depois que saiu o anúncio que o Lula estava namorando, e você falou da pulsão de morte. Numa sociedade como nós estamos, na pulsão de morte, falar da pulsão do amor não é bem melhor, né? E aí, ouvindo, eu acho que é isso que eu queria falar. Além de tudo, a gente tem a possibilidade de ouvir e articular politicamente, né? Então, acho que é isso que a gente tem que lembrar. Você está certíssimo. Gente, vamos compartilhar a live aí, dá like. Eu não pedi nenhuma vez para vocês compartilharem a live. Eu fico tão, aqui... Enfim, gostando do trabalho que a gente está fazendo, que eu esqueço de pedir, mas é muito importante vocês compartilharem a live para aumentar o alcance da TV 247. Tornem-se membros, façam assinatura, porque são vocês que sustentam a mídia alternativa. Está lá o Bozo falando na TV, aqui está falando Francisco Carlos. Então, ajudem a gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.